galerinha, mais um episódio do Deixe que Falem. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial que o Lua vai apresentar para vocês. A nossa convidada ela é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, coordenadora do projeto FOB-USP em Rondônia, coordenadora da Casa da Afasia da FOB-USP Bauru. Seja bem-vinda, Magali Caldana! Magali Caldana! Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e espero que seja uma noite muito produtiva. Isso aí, Magali, seja bem-vinda ao Deixe que Falem. Vamos bater um papo hoje sobre sua carreira, sobre as coisas que você já realizou, como que foi tudo isso para você, e agregar conhecimento para todo mundo, né? Sim. Para o pessoal conhecer um pouco do lado pessoal da professora Magali, né? Que está tantos anos aí na USP, coordenando, fazendo projetos, levando o pessoal para fora. Vamos falar bastante disso. Tá joia. Magali, então vamos lá. O que é fonoaudiologia? Vamos começar por aí, né? O que é fonoaudiologia e o porquê a fono? Por que você escolheu? Por que você escolheu? Tá joia. Bom, a fonoaudiologia ela é uma ciência que estuda a comunicação humana. Legal. Em todas as áreas. Então, a linguagem, a fala, a audição, desde os bebês que nascem prematuros, que podem ter algumas dificuldades futuras, a criança na área escolar, na área do desenvolvimento da fala, o adulto, principalmente com as doenças adquiridas, né, o pós-AVC, as doenças neurológicas, como o Parkinson, e outras doenças, e o idoso, com as dificuldades de comunicação do próprio processo de envelhecimento e outras doenças adquiridas que possam complicar aí a comunicação humana. Magali, uma pergunta de leigo, tá? Tá. Não sei. Então a fono ela não é só aprender a falar, reaprender a falar, ela vai muito além disso daí. Sim. E como que age, o que você consegue detectar num bebê que já tem algum tipo de problema? Também influencia em comunicação social, alguma coisa desse tipo? Como que funciona isso? Bom, daí a gente entra nas áreas específicas da fonoaudiologia, né? Nós temos especialidades. Então, nós temos a linguagem, que é a comunicação, né, num sentido mais amplo, que envolve o processamento do conhecimento, da informação e a produção através da fala. A voz, né, pensando aqui até na situação que nós estamos vivendo, né, a voz ela é muito importante para o ator, para o cantor, né, professor, muito importante, professor de educação física, personal trainer, que fica gritando, é super importante. E nós temos alterações de voz, né, que podem ser adquiridas, podem ser neurológicas, por exemplo, o Parkinson. O paciente que tem Parkinson, ele pode ter dificuldades na voz. Então, esse é um exemplo. Eu tenho a área escolar, e daí, na escola, eu tenho crianças que possam ter dificuldades na aprendizagem, e entra aí todas as áreas da fonoaudiologia, como a audição, a fala, a leitura e a escrita. Eu fiz fono na época da escola. Verdade? Verdade. Eu trocava o P com B e o T com D. Muito, muito comum. E você trocava na fala também? Não. Só na escrita? Só na escrita. Tá. É muito comum a gente ter essas alterações que podem fazer parte do processo de alfabetização ou uma dificuldade isolada sua. Mas o que eu achei assim, importante no meu, por exemplo, foi a professora, ela estava preparada para indicar um outro profissional para dar sequência. Isso é muito importante. Eu acho que é isso Daí que é o conhecimento da profissão é importante por isso, porque, como nós estamos falando na escola, o fonoaudiólogo ele pode ser um grande parceiro do professor, né, para melhorar esse processo de aprendizagem. E, cada vez mais, né, nós estamos trabalhando com vários profissionais em conjunto, né? Então, a interdisciplinaridade é muito importante em qualquer alteração de comunicação, né? Eu acho, para mim, né, estamos falando num caso próprio, foi mega importante, porque eu era aquela pessoa atrasada, né, na sala, tinha dificuldade de entender, e quando eu comecei a fazer a fono, ela percebeu até que eu tinha a voz alterada.
Sim, Então eu tive aí, que ó. fazer trabalho, come maçã, faz o trabalho de maxilar, né? Isso. E depois disso eu realmente melhorei a fala, eu grito muito, né? Você sabe? Sei. Então, assim, hoje eu tenho a voz boa. E, Luan, isso é Entendo. tão importante, né? O professor identificar essas dificuldades e já encaminhar para o fonoaudiólogo, que se você não tivesse feito esse trabalho com a fonoaudiologia, você poderia ter uma dificuldade maior Muito maior. no processo de muito maior. aprendizagem ou dificuldades que você carregasse para a tua vida toda. Não, né? Mas tem adulto, né, Léo, que você vê que ele não fala o R, por exemplo. né? Tem. Ele fala problema. Sim. Aí você fala, o cara fala errado. Não, na verdade, não é que ele está falando errado. Ele não consegue pronunciar Sim. a letra R, né? E, cara, isso é engraçado quando você aprende outras línguas também, né? Opa. Porque você não tem a mecânica, você não tem a aprendizagem motora para pronunciar. Que nem na Austrália eu estudei com vários asiáticos e eles não tinham a mesma fonética que tem no inglês. Sim. Então, para eles falarem, para eles escreverem, era muito difícil. O trabalho deles era o dobro, cara. Era muito mais complicado. difícil. Porque eles não têm a produção, eles não aprenderam a produzir aquele som. Então, é muito difícil. Né? No inglês americano, por exemplo, o R é R, né? É rock. Se você falar rock, às Já vezes, é com H, né? eles Às podem vezes ter pode uma ser dificuldade. outra coisa, né? Também, né? Em algumas situações até. Se você não sim. pronunciar certo, né? Então, isso é bastante importante. E assim, É que nem LH. LH e NH. Fala pra alguém que não é brasileiro, assim, falar sei lá, um australiano, falar molho. Eles têm Fala muita molho. dificuldade. Não sai, cara. É. E você acha assim, ó, uma coisa que eu tenho a convicção que tem que ter, e eu queria escutar de você. Eu acho que a fono tinha que estar mais presente no ensino básico. Ixi, Luan, Entendeu? Eu acho que tem que essa ter. é uma missão muito importante, né? A fonoaudiologia como um todo tem trabalhado muito e trabalhado bastante também na capacitação de professores. Né? Esse é um ponto bastante importante, porque o professor ele tem que ser capaz de alfabetizar e identificar o que não é da alfabetização e é do fonoaudiólogo. Então, é muito importante a presença do fonoaudiólogo na escola, né? Não fazendo reabilitação, mas identificando precocemente as dificuldades. O que pode ser cognitivo e o que pode ser um processo de aprendizagem são duas coisas totalmente diferentes. sim. E são identificáveis. São identificáveis. Eu falo assim, hoje eu acho que as pessoas os professores demoram muito para identificar. Então demora para identificar se o aluno não está enxergando a lousa bem, não demora para estar escutando bem, uma dislexia, uma TDAH, assim, demora muito para identificar. Que são diagnósticos dificílimos. Exatamente. E que o fonoaudiólogo precisa de parceiros para chegar nesse Mas você nesse concorda que assim, diagnóstico. é difícil, eu concordo, não é só obrigação do professor, mas se tivesse um trabalho multidisciplinar Sim. lá atrás, lá quando a criança tem 3, 4 anos, ficaria muito mais fácil o processo de aprendizagem deles. Sim, ficaria, lógico. Eu acho que... É uma parceria necessária, né? E o nosso Conselho Federal tem trabalhado muito, né, nessa especialidade para levar o fonoaudiólogo para a escola, na capacitação de professores, né? E a gente pode até pensar no estado de São Paulo, Sim. mas em outros estados, né? Que acho que depois a gente pode discutir um pouquinho. Então. E, Magali, a ciência da fono, ela é uma ciência antiga, tem bastante pesquisas, como é que funciona? Ou é uma ciência nova que está começando agora? Como que é essa relação, assim? É uma ciência nova pensando em relação à medicina, a outras ciências da área da saúde. Mas é uma ciência no Brasil que está crescendo muito, é uma área que está crescendo muito, está despontando em pesquisas nacionais e internacionais. A Magali tá desbravando esse mundo, viu, Léo? Que você perguntou. Então. Ela tá levando pra Cracóvia, Austrália, Quênia, mas depois eu vou te contar mais disso aí. Então. Eu tô, Depois a gente vai eu querer tô. saber um pouco mais sobre E isso acho também. muito importante para a formação de novos profissionais. Né? Isso aí. É importante. Magali, USP, FOB USP, Bauru, né?
Nós temos o Centrinho, Sim. que é uma referência mundial, vamos falar. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Centrinho, como funciona, o trabalho multidisciplinar do Centrinho, tudo o que acontece, as famílias que vêm de fora fazer o tratamento. A gente de Bauru, a gente sabe que é um negócio fantástico. Sim. E, É uma referência mundial. É mundial, a referência Uma mundial do referência Centrinho. mundial. E assim, é espelho. E tudo que é bom tem que ser falado e tem que ser divulgado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do Centrinho. O que é esse mundo interno que você vive tanto? Vou falar deixando de lado a política. Deixando de lado a política. Certo? Certo. Por quê? Porque hoje nós estamos passando por um momento de transformação, né? Interna. Tá. Por quê? Foi criado o curso de medicina, né? E com o curso de medicina está vindo, né? E é bem discutido isso em Bauru, é o Hospital das Clínicas, Sim, o HCB. o HCB. O HCB, Hospital das Clínicas de Bauru. Ele está funcionando hoje, Magali? Como que está? Já está em alguns setores, porque a nossa medicina ainda está no 5º ano. Então, conforme a medicina vai Já crescendo... faz 5 anos que tem medicina aqui? Sim. Caramba, você Sim, sabia que era 5º 5 ano. A primeira turma vai formar agora, né? No ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Agora que eu digo que já estou pensando em Em 2023. Caramba. Então, com essa vinda da medicina, tudo mudou, né? E o Centrinho, ele faz parte hoje do HCB. Né? Mas não vou entrar nesse mérito. Vou falar do Centrinho em si. Fala. O Centrinho, ele é referência mundial no tratamento e na reabilitação das anomalias crâniofaciais, né? Então, ele é referência mundial na reabilitação das fissuras lábio-palatinas, né? E o trabalho integrado, multiprofissional ali é fenomenal, né? Tanto que quem vive no Centrinho, faz uma residência, estuda no Centrinho, ele se apaixona, né? E quer ficar. Então, o trabalho do Centrinho vem desde o bebê. Então, quando o bebê é identificado com anomalia crânio, ou com uma fissura, ou qualquer síndrome, ou qualquer anomalia, né, ele vem para o Centrinho e aí começa uma intervenção que pode ser com cirurgia, pode ser um tratamento preventivo, né, e esse acompanhamento, Luan, Léo, né, o diferencial é que ele não para na primeira etapa, ele acompanha esse paciente até ele ter uma reabilitação o mais próximo possível da normalidade. Então, e aí entra o trabalho multiprofissional do fonoaudiólogo, do cirurgião, da psicologia, né? Então, esse trabalho é o grande diferencial no mundo, né? E é referência. E muitas técnicas foram desenvolvidas e aprimoradas no Centrinho, né? O Centrinho, ele criou outras unidades, né, no Brasil. Por quê? Porque nós temos que pensar também que é importante o desmembramento desse trabalho para outras regiões do Brasil. Porque não dá para ficar tudo aqui, né? Tudo aqui. Então, isso foi feito, né, e tem grandes centros em diferentes regiões do Brasil. E agora está passando por um momento de transformação, mas eu tenho certeza que vai ser para melhor. Ah, certeza, né? E, Magali, só uma dúvida. O Centrinho hoje, é que não conheço muito a fundo, mas ele é como se fosse um projeto de extensão dos alunos da faculdade ou nada a ver? Não. Ele nasceu da FOB. Tá. Né? Na verdade, ele nasceu de um departamento da FOB. E quem teve aí o vislumbramento, né, do Centrinho foi o Dr. Gastão, que a gente chama carinhosamente de tio Gastão. E ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo, até que ele virou uma unidade da USP. O Centrinho é uma unidade da USP. E pertencente à FOB, até então, né? E hoje está nesse processo de transição. Então, os alunos, tanto do curso de fonoaudiologia quanto odontologia, sempre fizeram estágios da grade curricular no Centrinho. Né? Mas o Centrinho tem vida própria hoje. Né? Mas o Centrinho se mantém sozinho hoje ou não? Sim, se mantém sozinho. Se mantém sozinho, porque ele é uma unidade da USP e está indo para o Estado.
né? Está Entendi. indo para a gestão do Estado. Então, para eu ver se eu entendi, o HCB vai ter ligação direta com o Centrinho? Sim, sim. Entendi. E o objetivo é a integração de todo esse trabalho que o Centrinho já faz, Tá. junto com os outros trabalhos que virão com a medicina, e a integração, odonto, fono e medicina, pensando nessa questão da formação do aluno, né? Então, a gente já tem disciplinas hoje que acontecem em parceria com a medicina e com a odontologia. São disciplinas muito enriquecedoras. A Né? gente não quer... no primeiro episódio, meu e do Léo, a gente não combinou que a gente não ia falar de política, né? Sim. Mas, assim, passamos por uma pandemia, hospital pronto, e não usaram o hospital, né? Foram usar no final da pandemia. É complexo. É complexo, é chato, mas complexo. assim, fica a nossa indignação aí por tudo que aconteceu nesse período da pandemia. E, assim, o que eu posso dizer é que a USP fez tudo que esteve ao alcance, né? E o Estado também. É que existe uma burocracia, né, hoje no nosso país que é lenta, né? Que ela não acontece no mesmo ritmo da necessidade da população. Esse é o grande problema. Magali, se hoje uma pessoa que identifica no seu filho, no seu sobrinho, algum tipo de anomalia, como que ela faz para procurar uma assistência no Centrinho? Como que chega? Tá. Chega lá, bate na porta e fala assim, viu? Eu sou amigo da Magali, eu vi vocês no podcast, Não eu quero será tratamento. atendido, eu não tenho nenhuma influência, não terá o atendimento. É tudo via Secretaria Estadual de Saúde. Pessoal, quem tiver, o telefone da Magali é 14... Não leve o Luan em consideração. Mas a então gestão é da nossa DRS, né? Então, não é um hospital de portas abertas, ele precisa de um encaminhamento, e daí tem toda uma gestão aí nesse encaminhamento. Então, ele tem que procurar a unidade de saúde, daí depois ele vai para a divisão especialista, daí até chegar, né, no Centrinho. E hoje está tendo uma limitação em relação ao atendimento de pacientes do estado de São Paulo. Né? Entendi. Então, daí tem os encaminhamentos e vem sempre para a regional de saúde. Entendi. Então a pessoa já vai conseguir um encaminhamento procurando um posto de saúde. Isso. Primeiro vai lá, fala assim, olha... a sua unidade básica de saúde, e a partir daí as coisas vão caminhando. Pode ser que não venha aqui para Bauru, que vá para outro lugar. Por mais que a pessoa seja daqui, seja do estado de São Paulo, ela não sabe para qual unidade ela vai. Sim, é bem provável que viria para Bauru. Bauru. Eles sempre buscam uma proximidade. Por exemplo, eu não vou falar a cidade, mas próximo a São Paulo, porque eu vou errar. Mas próximo a São Paulo... Dá um chute aí. Esqueci. Mentira, tô brincando. Esqueci, não adianta. Próximo a São Paulo tem uma unidade. Entendeu? Então, por exemplo, se tem um paciente que está lá perto, Vai pra lá. provavelmente ele vai ser encaminhado para lá. Daí tem questão de vaga, né? De transporte, tudo E tem isso. o professor daqui vai para lá, o de lá vem para cá, tem essa troca ou não? Sim. Tem? Tem na formação dos profissionais, não Legal. no atendimento. O professor não atende, né? O professor capacita. Então, Entendi. tem professores, né, e até profissionais do Centrinho que trabalham nessa capacitação. E até de outros profissionais virem para cá. Então, tem cursos de extensão, que daí dá para fazer essa capacitação. Muito bom. Magali, vamos lá. Agora uma coisa que a gente quer muito saber, como funciona. Projeto Rondônia, como é que funciona? Como é que surgiu esse projeto que vocês fazem há anos já, né? 21 anos. Há 21 anos. Como é que surgiu? Como é que ele funciona? Explica pra gente como que é, porque, cara, é um projeto muito legal. bacana. Muito, Sim. muito bacana. E só Que um os nossos parênteses. alunos amam. Só um parênteses. É o preferido da Magali, né? É o xodó. É. É o xodó da Magali. É o meu xodó. E por isso que a gente quer muito falar sobre ele, porque é tão gostoso Ouvir você ouvir contando. você contar É sensacional. das o projeto. experiências, do que acontece. Então, cara, Sim. a gente quer muito que você compartilhe isso com todo mundo que está assistindo joia. o podcast. Bom,
O projeto começou no ano de 2002 e foi uma solicitação do reitor que a FOB fizesse uma visita, né, em Montenegro. Por que Montenegro? Porque Montenegro tem uma unidade da USP, que é isso que ninguém sabe. Aonde que é Montenegro? Montenegro Rondônia. é no centro do estado de Rondônia. Tá? Então, lá existe uma unidade da USP que pertence a São Paulo, é o ICB, Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, que é a unidade 5 do ICB, está lá em Montenegro. Caramba. Sim, e tem um professor que vive lá. É um professor da USP de São Paulo, do departamento, do ICB, que é o coordenador do ICB-5. É o professor Luiz Marcelo Aranha Camargo. Então, ele vive lá, antes até da unidade, porque ele foi para Rondônia para estudar malária. E, na época dos estudos dele, do mestrado e depois do doutorado, Montenegro era uma cidade que tinha malária, né, e que ele foi convidado para ajudar o município a estruturar o sistema de saúde. Ele é médico. Ele é médico. Ele é médico. E ele foi, se apaixonou, nunca mais saiu de lá. Né? Então, é o nosso coordenador no estado de Rondônia e uma pessoa que eu admiro muito, muito, ele sabe disso, e que eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez, né, por Rondônia e pela USP, para a ciência, né, porque ele... Pela população também, Pela né? população. Principalmente, eu acho. E ele estuda insetos, né? Ele tem até um inseto com o nome dele, porque Ele que descobriu? ele que descobriu o inseto. Nossa, Ele é olha. fera, ele é fera. E o que aconteceu? Quando o professor Marcelo foi, né, para Montenegro, se instalou lá, tinha, então, o apoio da medicina, e o reitor, na época, ele fez uma visita e sentiu a necessidade do dentista, da odontologia. Da odonto. E como o nosso curso é fono, a FOB é fono e odonto, então nós fomos como fono e odonto. E começamos o trabalho na cidade de Montenegro. Você já começou aí já? Já. Aí você já começou no primeiro dia do projeto, você já estava incluída nesse início, nessa Já. implementação. Sim. Desde a primeira viagem com os estudantes, eu tô indo, né? Que foi em 18 de agosto de 2001. Olha, Caramba. E, Léo, e muito interessante porque eu não queria ir. você não queria. Não. Viu, só para o pessoal entender, eles vão, mas eles não vão de avião, eles não vão no luxo. Não. Eles vão num ônibus, né, Magali, com todos os alunos. Sim. Vai um ônibus só com material. Vai me corrigindo se eu estiver Vai um errado, caminhão. tá? Um caminhão. A gente leva em torno de 2 toneladas de insumos, de equipamentos. Então vai vendo o multirão que eles fazem todas as vezes que eles vão para Rondônia. Hoje, Entendeu? porque esse projeto ele não nasceu assim. Isso Ele daí já nasceu- são conquistas do Isso projeto. são conquistas. Ele nasceu muito pequeno. Nós fomos, numa primeira expedição, com 4 alunos de odontologia, um professor, eu e uma aluna de especialização da fonoaudiologia. 6 pessoas, vocês foram? De 6 van. pessoas. Nessa primeira expedição, nós fomos de avião, Ah. porque estava tudo começando. Ah, por isso que ela foi, Léo. Então, Foi de avião, para. Fui até de Paraná, de Paraná até Montenegro, era terra, eu fui comendo poeira numa Toyota que não tinha janela. Pau de arara? Pau de Até arara. chegar lá, são 300 quilômetros. Nossa. Mas tudo bem, Mas por que você não queria ir, Magali? porque eu tinha acabado de entrar na USP e tinha acabado de defender meu doutorado. Então, aquelas férias seria realmente as minhas férias. férias merecidas. Né? Como eu era mais nova, né, então eu fui incumbida em ir. E fui, sem saber como que era. Fui. Magali Aventureira. Gosto de desafios. E o projeto foi crescendo conforme a necessidade da população. Conforme a gente foi observando, tendo o apoio do município, tendo o apoio do professor Marcelo, que tem uma estrutura. Então, hoje, nós temos uma clínica de fonoaudiologia, uma clínica de odontologia, com os equipos que nós levamos daqui, da FOB. Então, todo o equipamento odontológico foi levado de caminhão para lá. Então, foi conquistas. Quando eu falo desse projeto, por exemplo, em congressos,
né? Todo mundo fala, nossa, que maravilhoso, mas você está na USP, a USP tem dinheiro. Não é nada Não disso. é nada disso, né? Não começou assim, entendeu? Nós começamos sem dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Era solicitado para as pró-reitorias, né, de graduação, de pós-graduação, de extensão, dinheiro para cada viagem. Até que o dinheiro foi institucionalizado. Entendi. Mas isso levou anos. E eu me lembro muito bem que, na viagem que o dinheiro foi institucionalizado, nós fizemos a viagem com R$3.000. É o que a gente tinha. Para tudo? Para tudo. Nossa. Nós fomos devendo. Nós fomos assim, vamos. 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 Tem que Mas fazer, nós estamos vamos. devendo. Né? E, naquele ano, o dinheiro foi institucionalizado pela reitoria. Então, hoje, nós temos uma linha dentro do orçamento da USP com uma verba só para o nosso projeto. Né? Então, isso foi uma conquista. Poxa. E daí é muito importante, né? Eu falo para os nossos alunos, poderia não existir o projeto se lá atrás a gente tivesse desistido nas primeiras dificuldades. Uma coisa que a gente fala muito aqui, Magali, e que a gente gosta de ouvir das pessoas, é realmente esse processo das coisas. Que tudo tem um processo. Sim. Então, primeiro você tem que dar para depois você conseguir receber. Sim. E você tem que arcar muitas vezes com dor, com dificuldades e tal, para depois o negócio florear. Sim. Ou até mesmo financeiro, né? Exatamente, Até financeiro. mesmo financeiro. O que a gente está batendo muito na tecla, Magali, eu acho que você até a pessoa certa para estar falando isso para os alunos. Respeitem os processos. Sim. Não queiram pular etapas, não queiram viajar, Muito importante, não queiram muito fazer essas importante. coisas. Então você tá fazendo a sua faculdade, respeita o processo da faculdade. Depois, se você quiser ir para um mestrado ou atender em clínica, Sim. começa, vai devagar, que você acaba tendo êxito no que você está fazendo. Quando você pula etapa, a chance de dar errado é muito grande. Sim, não dá. É um processo realmente. Então, eu tenho alunos da pós-graduação e eu falo assim, ó, esse projeto é para o mestrado. Esse aqui é para o doutorado. Ai, professora, mas eu não quero isso. Calma. Você está só no mestrado. Exatamente. É muita coisa, professora. É muita coisa, mas você está só no mestrado. O outro está no doutorado, já passou pelo que você passou. Então, ele vai para o congresso internacional, ele vai fazer uma viagem diferente. Por quê? Porque ele já galgou, né, esse degrau. Exatamente. Isso é importante. Né? E aconteceu isso com Rondônia. Não nasceu assim. Não nasceu grande, né? Não. Então, assim, você começou com 6 pessoas. 6 pessoas. Na última foram quantas pessoas? Em janeiro, vão 65 pessoas. 65 pessoas. E E Magali- quais áreas que vão estar no Isso. projeto? Então, deixa eu só fazer um parênteses Vai, antes. pode fazer. Nós começamos em Montenegro, certo? Certo. Onde a gente tem uma estrutura boa, nós atendemos na cidade, mas atendemos também na zona rural, com o apoio do município, porque a gente não consegue nem andar na zona rural. Né? É muito difícil. Só que daí o professor Marcelo apresentou para nós Calama. E Calama é uma situação totalmente diferente. É uma população ribeirinha que, de Porto Velho, que é a capital do estado, então nós estamos lá em Montenegro, no centro do estado, nós vamos lá para Porto Velho, que é a capital. De lá a gente pega um barco que desce o Rio Madeira 12 horas. Nossa, 12 horas de 12 rio. horas, a gente procura viajar à noite para o povo descansar, mas os alunos não descansam, eles são os imortais, que eu falo. Mas nessa idade é tudo festa. 20 anos eles são imortais, né? Eles vão dormir 6 horas da manhã, né? 8 estão em pé, Tão atendendo a em população. pé, atendendo até 8 da noite de novo e nunca deixam a desejar. Então, fala, aproveitem, porque vocês cumprem a obrigação de vocês. E lá em Calama é uma população totalmente diferente. Né? Então, são ribeirinhos que não têm assistência médica, não têm assistência odontológica, não tem nada. A gente atende pacientes que viu médicos há muitos meses ou até anos. Né? Então, é uma população que precisa muito da nossa atenção. E hoje, nós trabalhamos com a odonto, com a fono e com a medicina. Então, agora em janeiro, nós vamos com 2 médicos para Calama, que vão fazer o atendimento de demanda espontânea, o que for preciso. Né?
e fazer os encaminhamentos para Porto Velho, que daí a gente já tem a parceria com a Secretaria da Saúde. Na odontologia, quando nós começamos, há 21 anos atrás, a gente basicamente fazia extração dentária. Entendi. Que era triste. Era muito triste, né? Você pegar um adolescente de 15 anos, Tem que arrancar. os dentes da frente. Nossa Senhora. Todos. Isso afeta muito, né? A Muito, autoestima, muito. tudo. Muito. Muda a vida da pessoa, né? cara? Essa E é a assim, verdade. ou ele fica com aquele dente cariado, que nem ele quer, ou ele fica sem Sem dente. dente. Então, foi muito difícil, uma fase muito difícil para nós, né? Para enfrentar, e uma fase que os nossos alunos aprenderam muito. Porque aqui, enquanto eles estavam fazendo endodontia, periodontia, eles iam lá fazer extração. E o que aconteceu? Isso começou a incomodar muito, né, os nossos alunos e quem ia. E hoje a gente faz prótese. Hoje a gente faz prótese, a gente faz endo, né, então faz o tratamento de canal. Por quê? Porque também nós começamos a trabalhar com a educação em saúde naquela população. Você precisa escovar o dente, você tem que cuidar, você tem que ir ao Começou a fazer o dentista. Lá na né? saúde primária, né? Isso, lá na Atenção saúde primária. Então, tudo isso foi mudando o perfil, né, do nosso paciente e a gente foi se adequando a tudo isso. Então, isso é bastante importante. E os alunos amam, né? Eles amam porque eu tenho uma frase que eu sempre falo para eles, né? O projeto FOB USP em Rondônia é uma experiência para a vida. É para a vida, não é profissional somente. Porque eles têm uma imersão muito grande, tanto nas atividades profissionais quanto na vivência na comunidade. E isso faz a diferença, né? Quando você atende um paciente que andou de bicicleta horas para chegar lá e ser atendido, e muitas vezes eles passam pela odontologia, faz a extração dentária, pega a bicicleta num sol de 40 graus e andam horas de novo. Eu não me imagino nessa situação. É uma coisa muito distante, né? Para nós. Muito distante. E, ao mesmo tempo, tá no nosso visual, né? Tá. Não tem como Não. esconder isso. Não tem como falar que não existe ou que você é leigo, que você não conhece. Sim. Né? Não tem como. Não tem como você fechar os olhos para a população que não vive em grandes centros, né? Vamos falar assim. Sim. E na fonoaudiologia, né, que é a minha área específica, hoje a gente tem trabalhado com o diagnóstico e a adaptação de aparelhos auditivos, principalmente nos adultos e nos idosos. Vocês levam os Sim. aparelhos para lá? Sim, nós levamos e doamos Olha os só. aparelhos, né? Eles não têm nenhum custo para a população, é tudo gratuito. E a gente tem, em alguns momentos, doação de aparelhos auditivos, né? E outros momentos não tem. E daí nós compramos os aparelhos e levamos. Magali, uma pergunta, Léo, só para a gente dar continuidade nesse assunto. Quem está assistindo a gente, se tiver alguma empresa privada, alguma coisa Sim, que importantíssimo. queira ajudar esse projeto, eles podem ajudar, Magali? Como Podem. funciona? Podem. E devem. Podem e devem. A USP é uma entidade pública que aceita doações, tem o termo de doação e é tudo regulamentado. Nós precisamos, inclusive, de doações. E ele né? pode doar diretamente para esse projeto. Chegar lá e falar assim, eu quero doar sim. para esse projeto Rondônia. Ele liga na diretoria da faculdade, aqui da FOB, e fala, eu quero fazer uma doação para o projeto de Rondônia. Pronto. E aí ele vai ser encaminhado para os trâmites burocráticos. Né? É interessante que a medicina é uma ciência muito forte. E nós conseguimos a doação de 150 DIUs para adaptação na população feminina. Caramba. Então, foi uma conquista, já que a medicina já veio. Né? E a gente precisa muito. Precisa muito. Então, pessoalzinho, vocês aí que gostam do Léo, do Luan, da Magali, ajudem, porque esse projeto a gente tem certeza que chega onde tem que chegar. Sim. Vocês podem doar tranquilo, que vai chegar onde tem que chegar. Sim. Se tem uma pessoa que você pode confiar, é a Magali, que ela vai levar onde ela tem que levar. Projeto que é feito com muito amor, muito carinho por ela. Há 21 anos. 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Nós viajamos nas férias de janeiro e de julho
É uma disciplina optativa da grade curricular do aluno. Então, ele vai, como aluno mesmo, fazendo um estágio, né? E são 2 vezes ao ano. E só paramos na pandemia. É isso aí, pessoal. Ajudem o projeto da Magali. Ajudem o projeto da Magali. Pode falar aquilo. Ó. Ajudem o projeto. Ajudem. Não, o seu tá aqui, Magali. Ó. Ajudem o projeto. Ajudem o projeto. Ajudem, que nós Importante precisamos. é ajudar, gente. As empresas, né, de aparelhos auditivos, as empresas que trabalham na área da saúde, nos ajudem. É isso aí. Ajuda que vai chegar, pessoal. E não é fácil, né, Magali? O caminho até lá, saindo de Bauru, de busão, quanto De tempo que ônibus. leva pra chegar lá? 48 horas para chegar em Montenegro. 48 horas. Mais 12 de barco. Mais 12 de barco. Mais 4 para Porto Velho. Mais 4 para Porto Já Velho. são 16, mais 12 de 28. barco. Meu pai. E de volta. Nós vamos com os alunos no ônibus. Nós acompanhamos os alunos, porque são alunos de graduação. Então, a gente para na estrada para comer, para tomar banho na rodoviária, no posto, né? Tem uns que não tomam banho 2 dias, daí é a opção. Magali, é muito legal isso. Eu acho que é uma interação que todo aluno tinha que ter, né, que faz USP, que tem essa oportunidade. Agora eu quero saber do intercâmbio, que você acabou de chegar, tá com novidades fresquinhas. Como que é o processo? Como que é o processo de intercâmbio? O que você acha... Lua, nossa, eu acho que é muito importante para os alunos, ou não acho importante, tem um processo que tem que respeitar. Como é o intercâmbio para você, professora? Tá E o porquê do intercâmbio, né? Isso é legal também. Isso. Porque Acho que não a é gente um pode começar intercâmbio- pelo porquê. Por quê? Exato. Não é só para você ir lá conhecer um país, né? Você Não. tem que ir lá por um propósito. Sim. Eu sempre defendi isso e eu, conversando com a Magali todo dia, eu percebo que realmente tem que ter um porquê, Sim. né? Senão você vai lá fazer uma visita no país e não vai adiantar nada. Né? Exatamente. Então, vamos começar falando da USP. A USP tem um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Um não vive sem o outro, tá? Então, todos os professores, né? E isso, para nós, é uma loucura, porque um professor numa universidade de outro país, ele é contratado, às vezes, só para dar aula, ou só para fazer pesquisa, ou só para fazer extensão. Nós fazemos ensino, pesquisa, extensão e gestão. Né? Então, o docente da FOB faz a gestão. E pensando nesse tripé, você não consegue ensinar se você não estudar enquanto docente, se atualizar, buscar o que tem de melhor no mundo, no país, no mundo, né? E trazer para a sala de aula, trazer para a pós-graduação, trazer para as pesquisas que você realiza, porque é isso que a comunidade espera da USP. Né? É isso que vocês esperam. Tem que devolver, né? Tem que devolver. E, a partir daí, o docente ele faz uma carreira dentro da USP. Né? Existem alguns contratos que é para mestre, quando ele termina o mestrado. Daí para doutor. Depois de doutor, ele vai prestar um concurso que ele pode passar para associado. Né? É um concurso que é um cargo. Daí você tem o associado 1, 2 e 3, que é uma carreira que você vai subindo. Né? E, o final, você é professor titular. Né? Então, qual que é o nosso objetivo de todos os docentes? Ser professor titular um dia. Né? É o auge da carreira. Só que, para você chegar aí, você tem que ter tido uma imersão dentro da universidade, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Certo? Então, esse é o tripé de ação da USP. Tá. Então, por que o docente busca a internacionalização? Porque é muito valorizada. Tá. E esse é o nosso objetivo enquanto docente. Eu preciso me atualizar, eu preciso estudar muito, eu preciso aprender para ensinar para o meu aluno de graduação, de pós-graduação, de especialização e para oferecer à comunidade. Tá? Então, o que aconteceu comigo? A minha área de atuação é a linguagem adulto. Né? E o que é a linguagem adulto dentro da fonoaudiologia? Eu trabalho com as alterações de comunicação do paciente adulto ou idoso que teve uma lesão neurológica adquirida. Tá? Uhum. Em outras palavras, principalmente acidente vascular cerebral, né, que era o resame, é o derrame, né, o AVC, ou as demências. É a minha especialidade. Alzheimer, né,
demência frontotemporal, demências aí que estão no auge, né? E estudando nessa linha, eu descobri uma professora, né, lá em Melbourne, que é a doutora Miranda Rose. Miranda Rosa, de Famosa, Jurumirim. famosa Miranda Rosa de Jurumirim. Miranda Rosa de Jurumirim, que vocês ainda vão conhecer ela. Vocês vão conhecer. E ela é uma sumidade na área que eu trabalho, né? Então, eu trabalho hoje com a terapia intensiva para pacientes afásicos. Então, os afásicos são esses pacientes pós-AVC que tiveram um dano na comunicação, né? Tá. E, primeiro, eu fui para os Estados Unidos, para a UCF, que é a Universidade Central da Flórida, e eu estudei com a doutora Janet Whiteside, e ela tem a casa da afasia lá, que é a Aphasia House. E, com ela, eu aprendi a terapia intensiva. O que é isso? Eu dou terapia para o meu paciente, né, e hoje isso já está até na formação do aluno de graduação, eu dou terapia 100 horas condensadas. Em 5 semanas, 4 horas por dia de terapia. É bem intensivo, né? Muito. É. Muito intensivo. 4 horas 4 horas por dia. Sim. Então, a gente trabalha geralmente no período da manhã, das 8 a meio-dia, de segunda a sábado, durante 5 semanas. Nossa. E o que a gente viu? O resultado é maravilhoso. Por quê? Isso logo após que ele teve o problema. O ideal, né, Léo? Mas nem sempre. Nem Nem sempre. sempre. Nem sempre esse paciente chega para a gente logo após o AVC, né? Ele chega, às vezes, 1 ano, ainda tá bom. Mas ele chega, às vezes, 5 anos. Já está todo... O processo de evolução dele é diferente, né? A neuroplasticidade cerebral acontece de uma forma diferente. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma. Em contrapartida, nós trabalhávamos dentro da USP com terapias 2 vezes por semana, 1 hora, dando 2 horas, né? E no serviço público é muito difícil você trabalhar mais do que isso. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande paciente e um número pequeno de profissionais, né? Então, assim, dentro da universidade, a gente busca estudos e modelos, mas nem sempre esse modelo vai ser executado na prática em todos os municípios, né? A teoria nem sempre bate com a prática, né? Sim, porque a gente tem as diferenças municipais. Na prática, a teoria é outra. Isso, Exatamente. é isso aí. E daí, eu comecei a me aprofundar nesses estudos, vi, né, que teve bons resultados. Foi um projeto em parceria com a Unesp de Botucatu, com o setor de neurologia. Olha que legal. E lá é o Dr. Bazan, que é o coordenador, né, da neuro. E nós fizemos exames de ressonância magnética antes e após, para a gente verificar o que acontecia nesse cérebro. Então, a gente teve uma mudança na comunicação funcional. Então, na nossa avaliação fonoaudiológica, mudou o resultado. E na imagem também, né? Então, falou, poxa vida, esse é o caminho. Realmente dá resultado, né? Esse é o caminho. Só que, o que nós não temos no Brasil? Protocolos fechados de intervenção. Certo? Isso é importante, principalmente para a pesquisa. De como você vai implantar isso. Isso. Como você vai fazer essas 4 horas, como que você vai fazer acontecer ali. E em Melbourne, né, com a doutora Miranda, ela tem um protocolo. Né? Então, eu estudei... É isso que você foi buscar com a Miranda. É isso que eu fui buscar. E eu estudei, primeiro, muito as publicações dela, né? Eu estudei muito. Virou fã? Virei fã. A pandemia, para mim, foi assim, muito produtiva, porque eu consegui me aproximar do grupo de pesquisa dela, assisti todos os simpósios da pandemia, me aproximei dela, e daí mandei e-mail e fui devagar. E essa aproximação foi por e-mail? Foi por Você e-mail. começou por e-mail. Ah, Miranda, sou Magali aqui. Entrei na página dela, daí eu quis entrar para assistir os simpósios, ela me colocou, eu fui assistindo os simpósios. Ah, que legal. Depois eu mandei e-mail, me apresentei, né? E falei que eu gostaria de conversar com ela, de discutir pesquisas. E esse ano eu ia num congresso na Filadélfia, né, que não deu certo por causa do visto.
eu Ê, me atrasei. Visto, hein? 2 caras com visto aqui, ó. Eu me atrasei nessa história do visto e eu não consegui o visto. E para mim foi assim, lamentável. Fiquei muito triste, muito decepcionada. Fiquei, puxa vida, 2 anos de investimento e eu não vou conseguir falar com ela, né? Fiquei mal. Mas daí tudo bem. Falei assim, vou mandar um e-mail, né? E mandei o e-mail para ela justificando a minha não ida, porque eu ia ter uma reunião com ela. E lá ela me respondeu, então, se você puder, vem para cá, né? E teve um simpósio de afasia em novembro, né? Final de outubro, começo de novembro. Daí eu participei desse simpósio e ela agendou reuniões comigo. Então, eu fui, apresentei o trabalho da Casa da Afasia aqui. Você apresentou lá para ela? Apresentei no simpósio. Lá na Austrália. Na Austrália, né? Então, eu apresentei esse trabalho, que é o nosso, e depois fiquei para fazer algumas reuniões com ela. E nessa reunião, né, nasceu o meu pós-doc, que ela vai ser minha orientadora, e eu vou estudar um modelo, né, uma propriedade intelectual que ela desenvolveu e que eu vou validar e traduzir para o português e depois implantar com os nossos pacientes. E, né, eu sempre penso, né, eu sempre tenho de Deus muito mais do que eu mereço. E nessa viagem, ela me fez uma proposta de desenvolver também, em parceria com ela, né, um trabalho em Rondônia de capacitação de fonoaudiólogos para trabalhar com pacientes com afasia. Né? Olha só. E ela fez um contato com um grande pesquisador, que é o Dr. David Copland, que trabalha na Universidade de Queensland, em Brisbane. Na cidade que eu morei. Lá vem o Ei, intercâmbio de Brisbane, novo ó. dele. Ah lá. Tanto é que hoje a gente tá com esse bonezinho aqui, ó. Ó o bonezinho é presente da Miranda Rosa lá, hein? Que foi quando a Magali voltou de Brisbane, ela trouxe o bonezinho pra Por gente. isso o boné de hoje, Que hein, ela galera? comprou lá na City. Lá em Brisbane, na City. Lá na City. Ei, saudade de Brisbane, E hein? você deve saber até a lojinha que é. Eu sei qual lojinha que é. Vindo assim na... Isso. Se você tá descendo a rua da City, fica na esquerda. Se tá Isso subindo, aí. na direita. É isso mesmo. É uma lojinha de presentinhos, Souvenirs. né? Souvenirs. Australianos. Tá chique, hein? Vem comigo, Daí bebê. lá tem koala, canguru, e eu Tem. lembrei de vocês. Lá né? essa loja é sensacional. Só te interrompendo, Magali, eu não posso deixar de dar esse gancho. Você vê, Léo, que para ser bem sucedido, você tem que penar, né? A gente teve a Carol aqui com a gente também, que contou a história dela, ela dando aula para almofadas no hotel para simular paciente, porque ela tinha que apresentar no outro dia, né, para a professora de Pilates lá. Ela foi atrás, ela dormiu no chão, ela fez tudo acontecer para hoje ela ser a referência de Sim. Pilates. É. A Magali começou num e-mail, tirou um problema, né, que era a pandemia, a solução. Não Sim. ficou lamentando, não ficou chorando, não ficou pondo culpa em pandemia. Foi atrás do que ela quis, foi atrás do sonho dela. Conheceu a pessoa que ela sempre quis e hoje está colhendo os frutos Sim. de ir atrás. Dentro de um projeto que ela plantou, ela Semeou. colheu, semeou e hoje está do tamanho Sabe, que tá. quando eu me encontrei na pandemia, né, naquela situação, os 3 primeiros meses foi meio aterrorizante, né? Para todo mundo, É. né? Sem dúvida. Daí, a partir daí, a USP começou com a aula online, né? Daí eu falei assim, puxa vida, eu vou ter que ficar na frente desse computador, então eu vou tirar proveito disso. E eu aproveitei para estudar. Então, foi aí. E uma coisa também, Luan e Léo, né? Eu não tenho o domínio do inglês. Eu não aprendi inglês na minha infância, né? Eu não sou fluente como uma criança. Como o Léo. Como o Léo, como meu filho. O guizinho da O meu mamãe. guizinho. Vizinho da mamãe. Que fez inglês desde pequenininho. E ele se formou semana passada, ele é fluente, né? Legal. Então, eu aproveitei a pandemia, encontrei um professor que dava aula online e a gente tinha aula todos os dias à noite, das 8 às 9. Porque era um horário que eu não fazia nada, né? Ele estava disposto. Então, nesse período, eu me programei. Né? Eu vislumbrei um objetivo. Você se preparou. Você não sabia se você Pro que ia, você mas você queria. já estava preparada. Ó, Léo, lá no meu coração, eu sabia que eu ia. E daí eu corri atrás. Entendeu? É isso aí.
Porque tem muita gente que fala assim, Magali, você é muito teimosa. Eu falo assim, não, eu não sou teimosa, eu sou persistente. Quando eu tenho certeza que aquilo é bom para mim, para o meu trabalho, para as pessoas que estão ao meu redor, eu corro atrás. Mas, Magali, Entendeu? as pessoas bem-sucedidas, elas são teimosas. Sim, E elas sempre correm atrás. Porque elas acreditam no que elas querem. sim. Ela pode até dar errado. Pode. Pode dar errado o projeto da pessoa. Pode. Pode. Mas ela vai tentar até o último. Ela Sim. vai tentar. A pessoa bem-sucedida, ela não pega um obstáculo e chora em cima desse obstáculo. Ela vai arrumar um jeito para pular esse obstáculo. Sim. Né? E tem que ser assim. Para cada problema, 10 10 soluções. É A isso gente aí. aprendeu isso com o Marcelo, que foi o nosso coach, que ensinou bastante coisa pra gente. Uhum. E ele ensinou muito isso pra gente. Você quer ser bem-sucedido? Aprenda a resolver problemas. Problemas vão ter todos os dias. Todos os dias. Se você não aprende a resolver problemas, você sempre vai ser aquela pessoa que não vai dar resultado. Sim, E e a vai sua- viver reclamando da vida, né? E a sua cabeça, ela vai te jogar numa zona de conforto. Vai. Ela não vai querer que você saia de lá. Porque lá você não vai se frustrar, lá Você não vai ter falhar. dificuldades, você não tem falhas. Então ela sempre vai te puxar para continuar lá. É. E qualquer problema, você já vai se acomodar e se apoiar nesse problema. Só que se você pensar que para cada problema você tem 10 soluções, Sim. Você vai acaba- correr. você acaba achando insights, achando não, né? Tendo insights, Tem que ele insights, fala, tendo insights e tentando resolver o problema. Sim. E, Léo, isso na universidade é nosso dia a dia. Exatamente. Entendeu? Nós temos problemas o tempo todo, né? Desde a sala de aula até uma reunião que você tem vários conflitos. Até um término de namoro, Tudo. até um ônibus que quebrou indo para a faculdade. Sim. É tudo, é Tudo. coisa do dia a dia. É tudo. Porque você vai receber o seu aluno, ele é um ser humano. Exatamente. Né? Quantas vezes eu marquei reunião com um aluno de iniciação científica e no final eu escutei ele. E ele chorou pelo problema que ele tinha. Mas até aí. Foi a melhor reunião que ele teve na vida dele, porque a partir daí ele conseguiu superar, né, as dificuldades dele. E a minha ida lá para a Austrália, né, não foi fácil também. Né? Eu fui sozinha, é longe. Poxa. Né? É Então, longe. me pergunto assim, por que você foi escolher a Austrália? Né? É longe. Porque é lá que está a pessoa que você quer. que eu quero, entendeu? É lá que está. Né? E foi muito bom, né? E eu estava falando que eu tive muito mais do que eu planejava, porque de Melbourne eu fui para Brisbane, né? E a doutora Miranda que organizou isso, e eu conheci o Dr. David Copland, que trabalha em Queensland, na Universidade de Queensland, e ele trabalha com a telehealth, né? Que é a teleconsulta, a telefonoaudiologia. E daí tudo se casou de uma forma tão grande, porque a doutora Miranda quer desenvolver um trabalho em Rondônia e ele é da fonoaudiologia, então a gente pode trabalhar juntos, até inclusive com ele falando lá em Rondônia, entendeu? E daí virou um grande projeto, né? Nós tivemos reuniões essa semana com os dois, estamos firmando convênio para intercâmbio de alunos. Olha só. Para os nossos alunos irem para lá e os de lá virem para cá. Por quê? É um objetivo da nossa universidade, o intercâmbio. Né? E o intercâmbio ele pode acontecer desde a graduação. Existem vários editais que os alunos podem concorrer. Tipo Ciências Sem Fronteiras? No Brasil, intercâmbio internacional. Daí. Entendeu? Ciências Sem Fronteiras. Pode ser. Não tem? Ciência Sem Fronteiras? Sim, tem. Tem, mas eu não sei se entra nessa que a Magali tá Não, falando. É outra coisa. Porque, Léo, a gente precisa ter um convênio com a universidade que vai receber o nosso aluno lá. Ah, tá. E nós temos que ter um convênio com a universidade. Então é diferente, entendeu? É Entendi. diferente, porque a gente O precisa... processo é diferente. O né? processo é diferente, isso. E o aluno, ele pode ir, o aluno que pensa alto, né? Ele pode ir desde a graduação até na pós-graduação. Né? Ó, que sonho, hein? É isso aí. Mas a vida são feitas de De sonhos, né, de meu filho? sonhos. Quem não sonha não Não vai pra vive. frente. Não sai do lugar. E antes da gente ir para próximo tópico, que são projetos, planos da Magali,
ela trouxe um presente pra gente. Ê, presente, é disso que eu tô falando. Merecido. E agora nós vamos brindar com a Magali. Perfeito. É isso aí. Aí, agora... Obrigado, produção. Hoje é dia de comemorar, né? Vai, Luan. Faz as graças aí, meu filho. Ixi, bem eu, Léo. Vai lá, Sidão. Melhor você do que eu, porque eu com certeza vai ter um desastre. Viu? Mas é melhor não... Isso daqui não vai dar certo. Quer o hein? manual, filho? Calma, filho, eu tô fazendo de tudo. Nossa, pra olha não- isso. Nunca abri uma champanhe na vida. Ah, fica quieto, Sidão. Ô, pessoal, ó. Nunca abri uma cerezer, hein, filho? Estamos acabando o ano, Ô, né? Tânia, Com chave se de ouro. estourar seu estúdio aqui é culpa do Léo, tá? Ai, meu Deus, Tânia. Não vai Quer que eu estourar, dou não. aí? Quer que eu... Puxa, puxa. Mostra pra câmera, filho. Calma, Léo. Você não tá vendo que eu tô fazendo besteira aqui, meu filho? Ah, vai dar cagada, gente. Sou eu que tô fazendo. Tá saindo, tá Tá saindo. saindo, Magali? Tá. Do- É assim que vocês me Aê! Você acha o quê, rapaz? Abri muito sangue de boa agora em Gramado. Né? Magali. Dá pro Sidão aqui. Pegar uma pra mim. Acho melhor não colocar em cima dessa bolacha aqui, que ela tá meio bamba. Ô, meu amor, Tânia. Você não vai beber? Peguei. Dá um pouquinho pra produção também, né? Porque senão não tem próxima vez. Não. Tânia. Vamos fazer um brinde, então. Vamos. Um brinde à presença da Magali, Da aqui no Magali. nosso podcast. A todos os projetos. A 2023 que seja iluminado Amém. para todo mundo. Que E ao você- projeto de vocês. ao nosso ao projeto. nosso projeto. E a todos os alunos e colaboradores do projeto Rondônia. É isso aí. Isso aí. Saúde pra vocês. Eles merecem. Eles Eu vou merecem. falar um nome aqui em especial. Pode falar. A Letícia. Ê, Ê, ó, a filhona, a filhona. Filhona, Ê, filha do filhona. coração. Tem, que- a Lê, pessoal, é assim, é a filha que ela adotou, viu? Sim. A Lê, ela leva pra cima, leva pra baixo, tá sempre com ela, mas é uma pessoa do bem, né, Maga? É do bem. É do bem. E agora quem tá juntando ao grupo é a Giovana. A Gia mais nova? A filha Gia mais nova? Tá no mestrado ainda, tá começando. Mas é... Faça as etapas, hein, Gi? Certinho, pega aí a Lê, vai embora, não pule etapas. Não pule etapas, ela sabe. A Lê tá indo pro doutorado? Já entrou. Já entrou? Já Ó. entrou. Tá no doutorado. Filha da Magali, né, meu filho? Você acha que não vai fazer doutorado, pós-doutorado, tudo? Vai pra Austrália e vai. Magali, Pra leva ela pra Cracóvia. passear também um pouquinho. Cracóvia? O que vai ter lá em Cracóvia, Magali? Conta mais, hein? Agora vamos... Planos. É o próximo tópico mesmo, já entra com Cracóvia. Magali, Sim. quais são os seus planos, seus projetos para 2023, 2024, plano de carreira? O que você imagina? Vem livro da Magali por aí, que eu já falei para você escrever. Sim. Não. O que vem? Bom, o meu plano imediato, né, meu pós-doc, né, eu vou me dedicar muito. Eu não vejo a hora de entrar em férias para poder trabalhar só no meu pós-doc E fazer academia? e fazer academia, que eu estou em falta bastante. Mas a culpa foi do meu professor, viu? Fui para férias, gente. Tirei férias, fui para É. Gramado. Ei. E, Luan, as coisas acontecem na minha vida, né? E uma coisa vai sendo consequência da outra. E muitas vezes, a Austrália eu planejei, mas muitas vezes as coisas acontecem que não são planejadas, né? E fruto de trabalho. Então, falando da Cracóvia, né? Nós recebemos há alguns anos não, foi no primeiro ano da pandemia, foi em 2020. Nós fomos para Rondônia em janeiro. E nós recebemos uma professora da Universidade de Illinois, e ela chama King Chang. E a King foi para a gente, ela
não é fonoaudióloga, ela é audiologista, porque lá a fonoaudiologia, a parte de fala, linguagem, voz, é separada da audiologia, que é a audição. Mas King Chang, ela é americana? Ela é Ou americana. ela é asiática? Ela é asiática, mas nasceu Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Então, ela é americana. Americana. E ela foi com a gente para Rondônia e gostou muito do nosso projeto. E nós aprendemos muito com ela, porque ela trabalha com audiologia comunitária no mundo, né? E aprendemos muito com a experiência dela, com as tecnologias que ela trouxe, né? Então, o projeto está adquirindo essas novas tecnologias. E a King está desenvolvendo um trabalho na Cracóvia, na área de fonoaudiologia, né? Na área de audiologia. E, quando ela começou a fazer o planejamento, ela lembrou da gente. E falou assim, puxa vida, eu queria muito, Magali, que você fosse com a gente, porque eu acho que você tem muito a aprender pela experiência que vocês têm de Rondônia, com 21 anos. Então, ela está fazendo uma logística lá na Cracóvia muito semelhante à que nós estamos fazendo, que a gente sempre faz, né, com Rondônia. E ela me convidou para participar de um curso preparatório. E eu convidei mais 2 alunas, né? A Letícia. Ih, olha lá vai a Letícia de A novo, pra minha Cracóvia. Milhona. E a Clara, que é uma aluna do mestrado da fonoaudiologia e que trabalha nessa área da audição, né? E foi para Rondônia com a gente muitas vezes também. E nós fizemos o curso, que aconteceu agora nos últimos 4 meses do ano, né? E a ação dela vai ser na Cracóvia. Ela já foi com um grupo agora, na época do Thanksgiving, e elas ficaram uma semana lá. E nós devemos ir mais ou menos na semana do dia 14 de março. Do ano que vem já. Já, aqui, agora, né? Planos curtos, então. Planos curtos esse. E hoje eu estou trabalhando para conseguir verba, né? Porque esse é um problema. A gente tem que ter Olha verba a para verba tudo de isso novo acontecer. aí, pessoal. Empresas privadas. Sim. Ajudem. Precisamos de ajuda. Por quê? Nós precisamos de passagem aérea, nós precisamos de dinheiro para alimentação e para pagar a nossa hospedagem lá na Cracóvia. E não é o Hotel 5 Estrelas, não, viu, gente? Não, É um hostelzinho, pode ser. É um apartamentinho coletivo. Dá pra ajudar, gente. Dá pra ajudar. E Magali, Cracóvia. Onde fica Cracóvia? Só pra... a Polônia, né? Ah, tá, Polônia. Não tá Galerinha, perto da guerra, não tá perto da Cracóvia guerra. é na Polônia, tá? Só pra quem não sabe. A Cracóvia foi onde o Lewandowski nasceu. Ah, Mentira, tô chutando aqui. Não, a Cracóvia é o lugar que Schindler fez aquela lista. para trabalhar numa empresa, uma fábrica de panela. Olha a produção! Essa fábrica de panela era na Cracóvia. E ele tirava, né, os judeus lá de Auschwitz e trazia. Tanto que eu falei para King, eu só vou... Se você me der uma panela. Não, Não? Se você me liberar um dia para ir para Auschwitz. Nossa, deve ser uma experiência conhecer esse Puxa, lugar, cara. Eu tenho sim. muita vontade de conhecer também, mas Eu deve, também. deve ser um peso, né? Deve, mas eu acho que Você é foi pra Tailândia, é isso que você foi? Eu fui Tailândia e Indonésia. E já é diferente, né? Nossa, muito diferente. Sim. E assim, Auschwitz, eu penso assim, que é a dor do mundo, né? O que você tá falando? Você não sabe o que é Não, Auschwitz. eu tô falando de experiências diferentes. Ah, tá. Não tem nada a ver um lugar com o outro, cara. Ah, tá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que você falou de um jeito como se você não soubesse. Não, eu tô falando de experiências diferentes, Ah, de lugares sim. legais, Sim. coisas. Sim, Tailândia. Tailândia. Quem der. Mas o moleque tá bêbado. Acho que ele não estudou geografia. É, então. Tem nada a ver, gente. Só tô falando, dando um gancho pro Léo falar que ele viajou. Só isso, vai sabe? lá. É, eu fala. viajei muito, eu sou um viajante. Vai, Magali. Mas viu, Magali, esse lugar deve ter um peso histórico, Sim. assim, que eu tenho amigos meus que já foram e falaram que quando você entra lá, o Eu negócio imagino. Eu imagino que essa dor é nossa, né? arrepia muito. E eu faço questão de ir e levar as minhas alunas para lá, porque é o que complementa o nosso trabalho, né? O conhecimento. O que você tá rindo, Luan? Tô rindo do Leonardo. O que eu fiz, velho? O moleque é louco. Você olha pra mim e fica assim, tipo... Não, porque não caiu minha ficha. A hora que você...
bem. O Léo foi pra onde? Não, eu fui lá, Tailândia e Indonésia. Tipo, nada a ver um negócio com o outro. Por isso que eu Nós fiquei- estamos na Polônia, né? Então, tipo... Eu só tô falando. Tá bom. Tá bom, Não vou mais, passou, não vou- Léo. Não, pra mim passou ele que tá... Ai, cara, que engraçado. Vai, É o Maga. Sidão mesmo. E Tá, ele eu tomou acho um que pouquinho de champanhe. Eu também acho. Subiu, acho que ele não jantou. Eu também Eu acho. jantei sim. Teve cachorro quente da produção hoje. É, Que eu teve ainda cachorro- vou comer. Tem cachorro quente Ixi, da produção, Magali, tá uma acabou. O Léo delícia. comeu 8. Mentira. Ai, Léo. Ai, comi 3 só. Ah. Mas também depois você come ovo e tá tudo certo. É, então. Amanhã tem treino e já era, a gente resolve. É isso aí. Então é isso. Então nós estamos agora correndo atrás do dinheiro, né? Então são editais. A gente busca dinheiro de agências de fomento, como a FAPESP, de editais que a USP tem, né? Que ajuda aí os alunos e eu, né, a fazer a viagem e participar desse trabalho. E tem uma outra missão aí que nós estamos até assustados, né? Que aconteceu na semana passada também. Nós fomos convidados a participar de uma missão no Quênia. Olha, E essa pessoa conheceu. esse moleque é muito tonto, cara. Por que ele não para de rir? Não vou falar enquanto ele não parar. Do nada, cara. Que moleque bobo. Tá todo mundo rindo sem parar. Acho que o champanhe deu uma subidinha no menino. Corta aqui pra mim, ó. Corta aqui Tava pra sério, mim. aí, Eu ó. acho que deu. O champanhe não tá fazendo bem pra Eu esse vou menino. falar, viu? eu tava sério aqui, aí a Tânia engasga lá atrás da câmera, quase morre, ninguém vê, todos os dois estão fingindo normalidade aqui, ó. E a Tânia lá atrás aqui. E os dois cara de pau aqui, ó. É porque eu não vi. Eu também não vi. Ah, gente, eu tá morrendo lá. A produção engasgou. É, são falsos, viu, Tânia? Você ia morrer, eles não iam nem ver você. Magali, volta a falar do Quênia. Vou voltar a falar do Quênia. Então vocês vão participar de uma missão. Sim, nós somos convidados, né? Então, estamos estudando aí essa possibilidade e é uma organização não governamental que conheceu o nosso projeto de Rondônia através do site e nos convidou para ir em setembro para o Quênia e desenvolver o atendimento na área de odontologia e fonoaudiologia. Corta. Mal de tentar segurar isso. Isso vai ficar. Isso vai Tânia ficar vai assim. cortar isso Não aí. vai Conta cortar. o que aconteceu, então. Não, eu tô... Ó, isso não vai ser cortado, isso vai pra todo mundo ficar vendo o que acontece aqui. Não começa. É o cara. Sidão, é sempre assim, o aparecido. Ai, Magali, Dá um olha. pouquinho mais desse Luan. champanhe pra mim. Vamos beber. Ai, Maga, olha, falar a verdade pra você. E aí, Magali, vocês foram convidados, estão E- viabilizando o projeto. Sim, hoje eu conversei com a nossa diretora, a professora Marília Busalaf, que ficou muito empolgada. E, de novo, precisamos de ajuda. Ajudem. Ajuda Ajudem. ao novos planos da Magali. Ajudem a divulgar E esses o objetivo projetos. é levar alunos, né? São os alunos de Esse do Quênia pós-graduação. vão quantos? Você já sabe ou não? A gente está programando mais ou menos 17 pessoas. Caramba. Porque eles precisam muito, Luan. Muito, muito. Então, a gente vai dividir entre docente, pós-graduando de odonto e de fono e vamos tentar levar o atendimento para lá. E o interessante é que eles não têm recursos humanos. Eles não têm profissionais para atender nem a dinheiro, população. né? Tem pessoas para. Sim, não tem o profissional, né? Então, aí acho que vai ser uma parceria interessante. Tem que ser de fora porque eles realmente Não tem a formação. Quem fazer, não tem nem
às vezes tem vontade, mas não tem o dinheiro, não tem não Sim. sei o quê, tem os profissionais, mas os caras E não têm nem sabe, profissionais. Léo, eu entrei no site, né, para ver o lugar. É um condado. E, assim, você vê as pessoas, né, pelo site, eles vivem na miséria. Não é na pobreza, é na miséria, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é o nosso dever, enquanto universidade, formar profissionais que também têm a tendência para trabalhar dessa forma. A universidade pública é assim, né? Sim. Eu fiz uma universidade pública também, estudei na Unesp, e eles sempre batiam nessa tecla que a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade, Sim. porque como eles financiam os nossos estudos, a gente tem que devolver para eles Sim. de alguma Não forma. é só formar o profissional para uma clínica privada ou para um atendimento, né, particular. É formar o profissional para que Pra ele ajudar a população também. atenda a população como um todo. Viu? E vamos finalizar, Léo? Vamos. Agora você Sim. não faz ideia das perguntas, mas são perguntas Ai. fáceis. Eu sou ruim, hein? Nisso. Bate pronto. Hum. Agora é pro pessoal conhecer um pouco a Magali. Personalidade. De frente a frente com o Magali. Tá bom. Então, Eu vamos começo, lá. bebê? Fala primeiro, vamos lá. Vamos lá. Magali, se tivesse um superpoder, qual seria? Meu superpoder? O seu superpoder. Ai, não sei. Ih, Superpoder, um Magali. superpoder, Magali. Um superpoder? Eu queria poder estar no lugar que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Famoso teletransporte. Isso. Tá. Magali, um destino de viagem que você sonha. O destino de viagem que eu sonho. Olha, Luan, se você me perguntasse se há uns dias atrás, eu ia te falar Austrália, né? Mas agora, nesse momento, meu destino de viagem que eu sonho é a Cracóvia. Porque é assim, não é? Começa com sonho. Exato. Ah, é? Exatamente. Magali, filme ou série preferida? Série, Grey's Anatomy. Amo. Já assisti umas 10 vezes e é o que me relaxa. 3 pessoas que te inspiram. Meu pai. Meu pai é a primeira pessoa que me inspira, que me inspirou, né? Porque ele não está mais entre nós. Uma tia, eu tenho a tia Cida, que foi minha segunda mãe. Eu saí de casa para estudar muito cedo. Eu tinha 16 anos. Eu nunca morei com ela. Ela falou assim, não te quero na minha casa, mas eu quero você perto de mim. E até hoje, né, se eu tenho um problema, tenho uma dificuldade, é a minha tia Cida que eu ligo, e a gente se fala todo dia pelo WhatsApp. E eu tenho uma professora, que foi a minha inspiração, que é a professora Rosana Buchala, que foi quem falou para mim assim, ó, Magali, não fica na clínica não, porque você deve ir para o mestrado e seguir a carreira acadêmica. E ela acertou, né? Eu me formei numa época que não tinha mestrado, nem em Bauru, na minha área. E eu fui para a PUC de São Paulo fazer lá. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ido para São Paulo. Nossa. Sou do Você é de Mato Bauru Grosso. mesmo? Não, Ah. eu sou do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. E na época, uma pessoa falou assim para mim, ó, a hora que o metrô abrir, você entra correndo, porque a porta fecha rápido. Senão você vai ficar. A hora que a porta do metrô abriu, eu quase saí do outro lado, saí correndo e ficou todo mundo olhando assim para mim, né? E eu fiz meu mestrado lá por influência da professora Rosana Buchala. Uma frase que carrega pra vida. Uma frase que eu carrego para a vida. A vida não é feita para preguiçosos, né? Adorei Boa a frase. Eu gostei dessa frase também. Magali, e a última, quando você morrer, o que vai estar escrito na sua lápide? Nossa Senhora, vivi e fui feliz. Muito bom. Bom, Magali, chegou ao fim o nosso Ai, gostei muito. Deixe que Falem. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi, acho que, de todos que fizemos até agora, o que mais fluiu, o que mais demos risada, conversamos. Muito obrigado, Magali. E só tenho a agradecer você, não por ser minha aluna e minha amiga, mas por fazer tudo o que você faz pelos outros.
Muito obrigado. Eu quero agradecer também. Calma, que agora sou eu primeiro. Então tá bom. Queria agradecer sua presença, Magali, nesse 2 anos já, né? 2 anos. Que a gente tem de amizade, de Do dia a relação ali no dia a dia na academia. É muito legal ouvir você falar dos seus projetos. A gente resolveu convidar você porque você é uma pessoa que inspira a gente e a gente quer que a sua história seja contada e seja ouvida por várias outras pessoas. Que surjam novas Magalis por aí, Exatamente. E por isso que eu queria agradecer muito, porque é muito importante pra gente você estar aqui. Tá? Muito obrigado, viu, Magali? Eu que agradeço. Eu quero agradecer vocês, porque vocês me ensinaram uma coisa nesse tempo, né? Que a vida sem exercício físico é muito chata. Exatamente. Demorei muito, muito, muito para aprender. Não gostava de exercício físico, não gostava de academia. Fui fazer pilates por necessidade, né? Porque os 2 anos da pandemia eu fiquei muito sentada e eu tenho hérnia de disco. Até que chegou um momento que o meu cardiologista falou assim, você vai fazer exercício, porque senão o teu futuro é curto. E daí eu conheci vocês, né? Amei. Junto com o Guizinho. Junto com meu filho, né? Que daí ele também sentiu necessidade por causa da pandemia de fazer exercício. Ele ama. Hoje ele não falta, né? Não falta mesmo. Ele só falta se tiver futebol. A Magali é aluna do Luan e o Guizinho é meu aluno. Isso. E vocês me ensinaram, né, que a saúde, ela é muito mais, né, do que só ir ao médico e tratar da doença, apesar de eu trabalhar com isso. Né? O exercício físico hoje é minha válvula de escape, me faz bem, me sinto bem. Se eu estou lá na faculdade num problema assim muito, muito difícil de resolver, eu penso assim, eu queria tanto estar na Campara agora, fazendo meu exercício. Né? E eu acho que a Campara, né, não fazendo propaganda, mas é... Não, pode fazer. A Campara aqui é livre. Aqui é livre? Aqui é livre. A Campara é livre. Você pode Então, falar o que você quiser da Campara. A Campara, assim, é muito integrada. Né? É muito. Eu até falo que eles vivem numa máfia, né? Porque com o exercício físico, depois de um tempo, eu senti necessidade de ir na nutricionista, porque eu estava insatisfeita com a minha alimentação. Começou a ficar insatisfeita, eu comecei. E depois eu fui fazer fisioterapia com a Maíra, né? Por causa das minhas dores, de ficar muito em pé ou ficar muito sentada. Então, assim, realmente, né? Mudou minha vida. E hoje, no meu dia, é prioridade o meu horário de fazer exercício físico lá com o Luan. E fora o tanto que a gente dá risada, né? Sim, é bom demais. Não é só o exercício. Tem as groselhadas no meio. Tem. Que também Obrigada. é muito legal. Magali, o primeiro papo foi, não vai ser o último. Queremos Ótimo. vocês mais vezes aqui para contar de projetos, contar do Quênia, da Cracóvia, experiências novas, projetos, letras e a Gi. As portas estão abertas para vocês. Tá joia. Obrigada. Isso aí, então, galerinha, estamos encerrando mais um episódio do Desde que Falem. Então, pode deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí embaixo de alguma pessoa que vocês gostariam que viesse aqui conversar com a gente. Beleza? Magali, muito obrigado. Luan, palavras finais. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado.